Aceitem a paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos internautas que doravante nos acompanham em mais esta segunda-feira de bênçãos e de vitórias na presença do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de reflexão bíblica, início de semana. Ontem, domingo, o Senhor nos deu um final de semana muito abençoado aqui na nossa sede nacional e hoje seguimos para a glória de Deus, servindo a Deus com mais uma meditação da palavra, hoje falando a respeito de José, o pai de Jesus, e algumas lições que nós vamos extrair do caráter desse homem de Deus para a nossa fé cristã nessa noite de hoje. Mas eu quero começar falando de Cristo, porque Ele é o centro de tudo. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, para nós dirigirmos uma palavra de oração, diz: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Observe que ele não se tornou rei, ele é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Duas coisas aqui nos mostram a grandeza do Senhor Jesus, a grandeza incomparável de Cristo. Primeiro, ele é nascido rei. Segundo, ele não é um rei qualquer, nem um homem qualquer. Ele é o próprio Deus, pois só Deus recebe adoração e Jesus é adorado desde a sua infância, desde o seu nascimento. Desde recém-nascido, Jesus já estava sendo adorado. Ele não se tornou Deus. Ele é Deus desde toda a eternidade. E nós estamos aqui nessa noite para isso, para adorar a esse Jesus, para louvar a esse Jesus, para exaltar o seu nome. Ele é digno, ele é merecedor de toda a nossa adoração e devoção. E eu quero convidar você que está aí do outro lado agora, para juntos nós dirigirmos a Deus uma palavra de oração em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. E logo após, nós já louvaremos a Deus. A jovem Ana Luísa também está aqui conosco, estará dirigindo seus louvores ao Senhor em instantes após esse precioso momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais uma segunda-feira, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos do amor de Jesus, de falarmos da graça, de falarmos da misericórdia de Deus. E como é bom, Senhor, não existe nada que se compara a estar na Tua presença. Mais vale um dia nos Teus átrios, disse o salmista, do que 1000 em outros lugares. Senhor, não nos lance fora da Tua presença jamais, nem retires de nós o Teu Espírito Santo, mas guia-nos pelo caminho da justiça, pelo caminho da Tua santidade, pelo caminho da Tua salvação, pois o nosso desejo é Te servir, é Te adorar, é Te glorificar. Senhor, estamos aqui para mais uma reflexão da Tua palavra, estamos aqui para mais uma noite com os nossos queridos irmãos e irmãs, e nós queremos pedir a Tua bênção sobre cada espectador, sobre cada internauta que nos acompanha nesta hora. Senhor, visita a cada um. Abençoe a cada casa, cada lar, cada família, que o Senhor venha encher esse ambiente da glória de Deus, que o Senhor venha encher esse ambiente da presença de Deus, que o Senhor venha encher esta casa, este lar e fazer com que essa família possa sentir a presença do Espírito Santo penetrando em sua alma, em seu coração, em seu recinto nesta hora, trazendo alegria, trazendo renovo espiritual, trazendo revestimento de poder. Sim, Senhor, enquanto nós estamos aqui falando da Tua palavra, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para batizar com Teu Espírito Santo e com fogo, na evidência do dom de línguas. O Senhor é poderoso, Pai,
para fazer maravilhas entre nós, pois não há ninguém como o Senhor. O Senhor é poderoso para consolar corações tristes também. A tua palavra diz que a igreja primitiva experimentava as doces consolações do Espírito Santo, e o Senhor pode ir ao encontro de pessoas tristes, abatidas, desanimadas e angustiadas nesta hora, trazendo o consolo, o socorro que vem do alto, o socorro que vem do céu. Amado Deus, eterno Deus, estenda as tuas mãos e abençoe a cada um dos nossos irmãos para o louvor da tua glória. Usa a jovem Ana Luísa, que nesse momento vai estar louvando a Deus. Usa-nos aqui também na ministração da tua palavra. Usa, Senhor, os irmãos que estão aqui também na mídia, modulando cada botão eletrônico para que essa transmissão chegue da melhor forma possível até os amados que estão do outro lado. Senhor, nós viemos aqui na mesma condição dos magos, viemos aqui para adorar ao Rei Jesus, para oferecer a Ele os nossos presentes, para oferecer a Ele os nossos dons, para colocar aos pés dEle as nossas coroas e entregar toda a nossa adoração. Receba, Senhor, receba o nosso sacrifício, o nosso culto racional, e glorifique o Teu nome nessa noite de vitórias uma vez mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, amados, que estão conosco, que oraram conosco também. A oportunidade com a jovem Ana para cumprimentar os irmãos, ela que vai estar louvando ao Senhor nessa noite de vitórias. A paz do Senhor a todos os ouvintes. Vamos louvar a Deus lá nos Coríntios, o 29. Queremos dar-te glória e adoração. Levantemos nossas mãos e louvamos só a ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantemos nossas mãos e louvamos só a ti, porque tu és grande, faz milagres, milagres grandes, não há outro como tu, não há outro como tu, porque tu és grande, faz milagres, milagres grandes, não há outro como tu, não há outro como tu. Queremos dar-te glória e adoração. Levantemos nossas mãos e louvamos só a ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantemos nossas mãos e louvamos só a ti, porque tu és grande, faz milagres, milagres grandes, não há outro como tu, não há outro como tu, porque tu és grande, faz milagres, milagres grandes, não há outro
Aleluia! Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Nós vamos seguir louvando o nome do Senhor. Nós estamos aqui para isso, para render glórias ao Senhor. Esse próximo hino que a Ana Luísa vai cantar também é da parte dos corinhos, do inário da igreja. Qual que é o número, Ana, agora? 24. 24, que diz: em adoração eu me rendo a ti. Nós estamos aqui na condição dos magos, né, que vieram para adorar a Jesus em Belém, e nós viemos aqui hoje para, juntamente com você que está aí do outro lado, adorar e exaltar o nome santo do Senhor. 24 do inário, vamos adorar a Deus. Adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, inesgotável, traz paz ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. De louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, inesgotável, traz paz ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. De louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Vamos seguir adorando ao Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham nessa hora estão passando por momentos de provas, por momentos de aflição. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está do seu lado. Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua dor, Ele está contemplando a sua prova. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que o nosso Deus, Ele não é aquele Deus gélido, sabe? Aquele Deus sangue frio, que assiste de longe, com passividade, com indiferença, o nosso sofrimento. Claro que não. Lá no livro de Êxodo diz que Deus ouviu o clamor do povo de Israel
viu a aflição que eles estavam passando no Egito e diz a palavra de Deus que Deus desceu. Ao dizer que Deus desceu, o autor bíblico está nos mostrando que Deus intervém, que Deus é aquele que coloca a mão e mexe na história do seu povo, que intervém de forma providencial na vida dos seus filhos. Portanto, você que está nos acompanhando agora, ainda que você não esteja entendendo o momento de prova, de angústia e de aflição que você tem enfrentado, medite na letra dessa canção que a Ana vai louvar a Deus agora, e o Senhor diz: eu nunca te deixei, eu sempre te amei, eu nunca te abandonei. Eu sei, né, Mana, que às vezes é difícil, né, para nós crer nessa realidade quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, né? Às vezes eu converso com alguns irmãos. Essa semana mesmo uma irmã chegou para mim e disse assim: irmão, o que eu faço? Eu não estou sentindo que Deus está me ouvindo, eu não estou sentindo mais. Irmãos, a nossa fé não é baseada naquilo que nós sentimos, a nossa fé está baseada aqui, olha, no que Deus disse na sua palavra. Não é porque você arrepiou, né? Isso é gostoso? Claro que é. Quem não gosta de sentir aquele arrepio, ou como diz o pastor Natanael, sentir aquela lágrima quente da presença de Deus. Isso é coisa maravilhosa, mas a presença de Deus não é evidenciada apenas quando você arrepia, ou apenas quando você chora, ou apenas quando você sente algo. Não, muitas vezes Deus está ali, ainda que você não esteja sentindo, mas Ele nos diz na sua palavra, e isso é suficiente, independente de se eu estou sentindo alguma coisa ou não, se eu estou arrepiando ou não. Deus diz na sua palavra: eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Então a fé, ela precisa de um objeto, ou seja, quem acredita, quem crê, crê em algo ou em alguém. Quando a pessoa diz: eu acho que Deus não está comigo porque eu não estou sentindo, isso significa que você está colocando a sua fé no seu sentimento, e quando o seu sentimento falha, a sua fé falha. Mas se você coloca a sua fé no Deus dessa palavra, independente de estar arrepiando ou não, você sabe que Ele está do seu lado, porque Ele disse: eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Juntamente com a Ana Luísa, vamos louvar ao Senhor nessa noite preciosa. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar. Por quê? Porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi
e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor, confia na palavra do Senhor. O Senhor está dizendo nunca, 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 nunca. Sabe quando os votos do casamento acontecem? Na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na pobreza, na saúde ou na doença. Embora muitas vezes o voto dos homens falham, a palavra de Deus não falha. O Senhor diz nunca, 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 nunca te deixarei e nunca jamais te desampararei. Nós vamos agora a esse vídeo falando a respeito da manutenção dos trabalhos da obra de Deus, para você que deseja contribuir com a sua oferta, e logo após voltaremos com a palavra do Senhor aos nossos corações. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0. Ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29. Nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Pelo Facebook, você irá pesquisar ipjc.oficial.sede. Acessando a nossa página, tem a opção Curtir. Curtindo, você receberá as notificações das transmissões do nosso culto ao vivo. Acessando a transmissão, tem a opção Compartilhar. Você poderá compartilhar no seu perfil e o maior número de pessoas serão alcançadas. No YouTube, você irá pesquisar IPJC Oficial, tendo a opção Inscrever-se.
Já inscrito no nosso canal, ao lado tem o sininho, onde você ativa as notificações e o nosso culto online chegará no seu lar. No Instagram, você irá pesquisar IPJC_oficial. Comece a nos seguir e toda a nossa programação chegará até você. Nos ajude a levar o Evangelho de Cristo. Ore, divulgue, compartilhe. A paz do Senhor. Participem dos cultos que são realizados aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, sede em Curitiba, diariamente às 9, 15 e 19 horas. Toda segunda-feira realizamos culto de oração, pois diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Já na terça-feira, as servas de Deus se reúnem para um dia de consagração ao Senhor, com muitos louvores, testemunhos e o mais importante, a palavra de Deus. Na quarta-feira é dia de aprendermos mais da palavra de Deus com culto de ensinamento com nosso pastor Ademar, pois a palavra nos afirma: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Na quinta-feira é o culto evangelístico com oração, louvor e a palavra de Deus com o evangelista Célio Pandini. Na sexta-feira, venha interceder pela sua vida espiritual, sentimental, familiar, financeira com nosso pastor Ademar. A cada sábado do mês, temos a participação de vários irmãos, sendo que o primeiro sábado é o culto com os obreiros, o segundo é a nossa celebração da Santa Ceia do Senhor, e o terceiro culto é com a mocidade, e o quarto sábado é o culto infantil, Crescendo com Jesus. Lembrando que todo sábado, da meia-noite às 5 da manhã, temos vigília. No domingo é dia de apresentarmos a nossa família no altar, juntamente com todo o Ministério de Louvor Despertai, e mais uma vez o nosso pastor Ademar estará pregando a poderosa palavra de Deus. Venha adorar conosco, traga a sua família, faça um convite para seu amigo e vamos juntos adorar ao Senhor. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, somos mais que uma igreja, somos uma família. Estamos de volta, meus amados irmãos, e vamos à palavra do Senhor nosso Deus. Antes de tudo, um rápido período de oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na mesa do Senhor, no banquete do Senhor, diante da palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abre para nós os tesouros da Tua palavra, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. E fale ao nosso coração uma vez mais para a glória de Deus, para a salvação dos perdidos e edificação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. E o versículo é o versículo de número 16 inicialmente. Mateus capítulo 1, versículo 16 diz: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
Queridos, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de José, o pai de Jesus. Se bem que quando nós falamos de José, nós precisamos lembrar que ele não era o pai biológico de Jesus. Jesus, ele tinha uma mãe biológica, mas ele não tinha um pai terreno. O seu pai era o próprio Deus. Portanto, nós entendemos pela palavra de Deus que José, sendo da linhagem de Davi, Mateus vai dizer que ele era filho de Davi, ou seja, um dos descendentes de Davi, era de uma descendência real. Então, observe que nesse caso Jesus é também um descendente de Davi, porque José é legalmente o pai de Jesus. E a Bíblia nos dá algumas informações, eu quero passar com vocês rapidamente sobre essas informações biográficas a respeito de José, para nós entrarmos em alguns detalhes da vida desse homem, que diz respeito também a nós cristãos. Esses detalhes têm muito a nos ensinar. A primeira coisa que nós vemos aqui é que ele era marido de Maria. Nós entendemos que quando o Senhor Jesus estava para nascer, José, melhor dizendo, estava desposado com Maria. Maria estava desposada com José. Isso está aqui no capítulo 1, versículo 18, ou seja, eles estavam noivos, estavam prestes a se casar, mas ainda não haviam consumado o casamento. Portanto, José, nesse período em que ocorre essa história, em que o anjo do Senhor vem até a Maria, vem até a José e lhes fala a respeito do nascimento de Jesus, ele ainda era noivo de Maria. Mateus, o capítulo de número 13, vai dizer, inclusive, que a profissão de José era a carpintaria. Mateus 13:55, a respeito de Jesus, diz: não é este o filho do carpinteiro? É por isso que na imagem aqui atrás de mim você pode ver as mãos de um carpinteiro ali fazendo o seu trabalho, né? Porque a carpintaria era a profissão de José, o pai do Senhor Jesus. Nós vemos também pela palavra de Deus que José era um homem pobre. Isso fica evidente no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 2, versículo 24, que diz que quando eles foram consagrar Jesus no templo, eles levaram como sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como diz Levítico capítulo 12, versículo 8. É interessante que a Bíblia nos mostra que era um cordeiro que deveria ser levado, mas as famílias pobres dentre o povo de Israel poderia levar um par de rolinhas ou um par de pombinhos, porque eram pessoas pobres. Então o fato deles estarem levando essa oferta como um sacrifício na apresentação de Jesus, significa que José era um homem pobre no meio da nação de Israel. Isso aqui diz respeito a uma coisa muito interessante da graça de Deus, porque a maioria das pessoas, eu creio que até eu faria isso, se eu tivesse que entregar o meu filho aos cuidados de outra família, eu procuraria o melhor lar, eu procuraria do bem e do melhor para dar para ele. Isso é natural do ser humano, mas Deus, quando envia o seu filho ao mundo, Deus não coloca em uma mansão, Deus não faz nascer em uma família rica, Deus o faz nascer em uma família pobre. Olha que coisa interessante. Mas embora José e Maria fossem pobres, eles eram ricos em muitas virtudes que Deus considerou muito mais importante do que a mera questão da riqueza, como nós veremos um pouco mais adiante. Então José era marido de Maria, era carpinteiro e também era um homem pobre. Possivelmente José morreu antes da crucificação de Jesus. É o que dizem alguns historiadores. E por quê? Você observa no Evangelho segundo escreveu João, que quando Jesus está lá na cruz, eu quero ler com você, vamos lá rapidamente, só para a gente introduzir esse ponto, para a gente partir para essas virtudes a respeito da vida de José, da qual nós iremos extrair várias lições aqui para a nossa vida espiritual. João 19, 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e nós sabemos que João
foi um dos discípulos, né? Ou melhor, o único que acompanhou Jesus. Ele havia fugido, mas retornou novamente e acompanhou a crucificação. E diz: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, isto é, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E diz mais, depois disse ao discípulo, ou seja, a João: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então esse texto aqui levanta um questionamento: aonde estava José, já que ele era marido de Maria? Né? Então alguns historiadores concluem que a essa altura é bem possível que José já teria morrido, e é por isso que Jesus entrega sua mãe, Maria, aos cuidados do apóstolo João, e a Bíblia diz que a partir dali ele passou a cuidar dela. Imagina que honra, que privilégio João sentiu em seu coração a receber tamanha responsabilidade da parte do Senhor Jesus. Mas o que eu quero extrair de José com vocês não são apenas essas questões biográficas, mas há algumas coisas a mais interessantes. Olha comigo, a primeira coisa, e eu queria destacar aqui 3 virtudes de José. A primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que José era um homem justo. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Agora, isso aqui é interessante. Por que que Deus escolhe um homem que é pobre, que é um carpinteiro, que não tem muitas condições financeiras para dar para o seu filho, para que ele cuidasse do seu próprio filho? Então você vê aqui que, embora tudo depende da graça de Deus, não do mérito humano, mas você vê a graça de Deus já operando na vida de José. Ele não era um homem rico, mas eis aqui uma qualidade fundamental para qualquer mulher de Deus e para qualquer homem de Deus. José era um homem justo, ou seja, ele era um homem que vivia piedosamente em conformidade com a palavra de Deus. E nós vemos isso primeiro aqui no próprio texto. Diz a Bíblia que ele não queria infamar Maria. Ele poderia, meus amados irmãos, ter condenado Maria à morte. Preste atenção, na cultura judaica, a pessoa que noivava, ela já estava casada sem consumar o casamento. Deixa eu tentar explicar. Embora ainda não havia tido oficialmente a cerimônia do casamento, para desfazer o noivado na cultura judaica, não é como na nossa cultura. Era necessário um divórcio, porque embora eles não tivessem tendo relações sexuais, o noivado já presumia a grande seriedade do casamento. E quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 22, a Bíblia nos fala que quando a mulher estava prometida a um homem em casamento e ao se deitar com ela, ela não desse nenhum sinal da sua virgindade, ele deveria provar aquilo. E caso fosse provado que aquela mulher não fosse uma mulher virgem, ela deveria ser levada à porta da cidade e deveria ser apedrejada. Portanto, José, ele tinha aqui essa opção de infamar Maria e demonstrar claramente que ela estava grávida. Observe, quem em sã estado de consciência vai olhar para uma mulher grávida e dizer: essa mulher é virgem? Não é à toa que um anjo aparece a José e fala com José, porque só uma intervenção sobrenatural da parte de Deus para fazer a pessoa crer em uma condição dessas. Então, José, ele teria essa opção de infamá-la, e se levasse isso às últimas consequências, Maria poderia morrer apedrejada dentro da lei baseada em Deuteronômio
Deuteronômio, no capítulo de número 22. Mas ele era um homem justo. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com José. Porque muitas vezes, nós como cristãos, queremos a todo o custo exigir o nosso direito. Nós como cristãos, muitas vezes, queremos a todo custo estar com a razão. Eu não estou dizendo que nós não temos direitos como cidadãos, eu não estou dizendo que muitas vezes nós não tenhamos a razão, mas há situações em que nós devemos abrir mão dos nossos direitos, abrir mão da nossa razão, para muitas vezes ver o bem do outro. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que cada um de nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, e nós devemos fazer com os outros aquilo que o Senhor fez conosco. Essa é a grande mensagem que Jesus vem trazendo, porque segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Mas a palavra de Deus diz, assim como Deus vos perdoou em Cristo, perdoai vós uns aos outros. Então José, ao invés de infamar Maria, ao invés de levar isso diante das autoridades da época, as últimas consequências, e vê-la sendo apedrejada, ele intenta, diz a Bíblia, deixá-la secretamente. Mas há uma outra característica aqui que nós observamos nesse caráter justo de José. Diz a Bíblia no versículo 20, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Justiça significa, meus amados, tratar as coisas com equidade. Observe que José, ele poderia tomar a decisão precipitadamente, dizendo, olha aí, Maria me traiu, Maria cometeu adultério, Maria caiu em pecado, eu vou simplesmente fugir, deixar essa mulher e não quero nem saber. Mas a Bíblia diz que ele refletiu, ele pensou antes de tomar a decisão. Nós também, meus amados, precisamos de fazer isso. Não podemos sair por aí tomando atitudes irrefletidas, decisões irrefletidas, mas devemos pensar. Devemos esperar que o Senhor fale conosco, devemos esperar uma orientação e uma direção divina, e você percebe isso aqui em José, que embora ele intenta deixá-la secretamente, ele faz uma reflexão, ele para pensar. Nós comentamos na nossa segunda-feira passada que o diabo, como um flash, mostrou Jesus todos os reinos desse mundo, porque o diabo não te dá tempo para pensar. Mas as coisas de Deus não é assim. Deus nos dá tempo para refletir, a fim de antes de tomarmos decisões, nós recebemos a orientação do Espírito Santo. Mas você percebe ainda que José era um homem justo por causa do seu compromisso com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Em Lucas, no capítulo de número 2, versículo 21, diz, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes que no ventre fosse concebido. Aqui nesse ponto, José está seguindo a orientação que o Senhor havia lhe falado, lá em Mateus capítulo 1. E diz o versículo 22, e cumprindo-se os dias da purificação de Maria segundo a lei, levaram a Jerusalém a Jesus para lhe apresentar ao Senhor. Então você percebe que José está fazendo tudo conforme a lei de Deus ordenava. É por isso que a Bíblia chama ele de um homem justo. No versículo 41 diz, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. A Páscoa para o judeu no Antigo Testamento era o que para nós cristãos hoje é a Santa Ceia do Senhor. Era um compromisso inegociável, era algo que não podia deixar para depois, era algo de valor primário, prioridade, não secundário. E você percebe nisso aqui o compromisso de José, porque todos os anos, ou seja, era um homem que já de longa data tinha um histórico de sua fidelidade a Deus, e todos os anos ele subia a Jerusalém
para celebrar o Senhor na Páscoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, como está o seu compromisso com Deus? Como está o seu compromisso com as coisas de Deus? Como está o seu compromisso com a sua devoção ao Senhor? Como está o seu compromisso com a igreja? Porque muitos cristãos, com toda certeza, não se enquadrariam nesse caráter, nessa virtude que a Bíblia nos mostra a respeito de José. Muitas pessoas querem apenas a razão para si e fazer uso do seu direito a todo custo. Muitas pessoas não refletem sobre as suas decisões. E mais esse ponto aqui, muitas pessoas já não têm mais nenhum compromisso com as coisas de Deus. Ler a Bíblia, depois eu leio. Orar, depois eu oro. Lá na sede nacional tem culto todos os dias, 3 vezes ao dia. Para que eu vou ficar me preocupando? Outro dia eu vou. Não, hoje eu não vou, amanhã eu vou. E amanhã você deixa para amanhã, e depois de amanhã você deixa para amanhã de novo, e assim você vai empurrando com a barriga, levando de qualquer maneira as coisas de Deus, e muitas vezes, até para nós que estamos aqui no altar, que somos obreiros da casa do Senhor, e o profeta Jeremias profetizou dizendo: maldito é aquele que fazer a obra de Deus relaxadamente. Você não percebe esse desleixo em José. Você não percebe essa falta de zelo em José. Não, ele era um homem compromissado, cumprindo os dias de circuncidar o menino. Lá estava José. Era para colocar o sacrifício diante do Senhor. Lá estava José. Era para subir a Jerusalém por causa da Páscoa. Lá estava José. Era um homem profundamente compromissado com as coisas de Deus. E nós precisamos aprender isso, né? Muitas vezes, quando nós somos novo convertidos, eu lembro disso, e eu falo até de mim mesmo, porque muitas vezes eu falo nesse ponto. Eu me lembro que dava 18h30, 6h30, irmão Mateus, 6h30, os irmãos estavam na porta da igreja. A igreja nem tinha aberto ainda, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando devagar, vai relaxando. José não. Todos os anos ele estava lá, do mesmo jeito, sendo fiel ao Senhor, honrando ao Senhor. Então nós não podemos deixar que o tempo, meus amados, nos torne relapsos. Nós não podemos deixar, embora enfrentemos essa luta, que o tempo nos torne pessoas desleixadas com as coisas do Senhor. Todos os anos, ano após ano, esse homem justo estava lá subindo a Jerusalém, dando demonstração da sua fidelidade a Deus. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: volte a me honrar como você honrava antes. Volte a me colocar como prioridade na sua vida. Volte a buscar primeiro o reino. A maioria de nós damos o resto do nosso dia para Deus. A maioria de nós damos as nossas horas cansadas para Deus. A maioria de nós vamos empurrando com a barriga do jeito que dá, mas Deus não é assim. Deus, Ele merece o nosso melhor. E nós vemos essa primeira característica desse homem chamado José. Ele era um homem justo. Mas além disso, há uma outra característica. Ele era um homem sensível à voz de Deus. O versículo 20 diz: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E a seguir o anjo do Senhor fala a respeito da profecia de Isaías 7. E no versículo 24, meus amados, diz que José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Você observa aqui que enquanto ele estava pensando em respeito, ele deita para dormir e um anjo de Deus lhe aparece em sonho. E essa não foi a única vez. No capítulo 2, versículo 13, mais uma vez o anjo de Deus aparece. Capítulo 2, versículo 19, mais uma vez o anjo de Deus lhe aparece. Capítulo 2, versículo de número 22, mais uma vez, pelo menos 4 vezes aqui, o anjo do Senhor
aparece para falar com este homem chamado José. Então você percebe que esse homem, ele era sensível à voz de Deus. Ele era sensível às realidades espirituais. E o que isso nos ensina? Nós também, como cristãos, devemos ser sensíveis à voz de Deus. Devemos ser sensíveis à palavra de Deus. Devemos ser sensíveis aos impulsos do Espírito Santo em nosso coração. E eu quero mostrar para você isso nas Escrituras. Muitas vezes, meus amados, parece que nós cristãos vivemos parte da nossa vida em um nível humano e outra parte da nossa vida em um nível espiritual. E esse não é o tipo de vida que Deus deseja para nós. Deus deseja que nós vivamos em um nível espiritual, em constante dependência do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aqui. No capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 15, versículo 28, depois da reunião de obreiros, o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, os apóstolos dizem, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. No capítulo 16, quando Paulo está indo pregar o evangelho, diz o versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. No versículo 7, quando chegaram a Mísia e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. O que eu aprendo aqui? Você percebe que esses homens não estavam em uma hora no nível humano e em uma hora no nível espiritual. Não, você vê aqui nesses primeiros cristãos uma constante dependência e sensibilidade ao Espírito Santo. Eles não estavam se relacionando com o Espírito Santo com um relacionamento longe, como se fosse uma coisa distante, que não pudesse muitas vezes ser, meus amados, perceptível para eles. Não é verdade? Você percebe aqui que eles se identificam com a pessoa do Espírito, o Espírito fala com eles, o Espírito os consola, o Espírito os dirige. O relacionamento com o Espírito Santo aqui é algo muito específico, é algo muito pessoal, não algo longe e distante. Mas por que isso? A igreja primitiva estava constantemente em jejum. Foi na oração e no jejum que disse o Espírito Santo a Paulo e Barnabé. Então, o cristão, ele precisa também ter a sua vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero fazer duas observações. Quando eu falo em estar constantemente, direcionado, dirigido pelo Espírito Santo, isso não é exagero da minha parte. Quando nós viemos para a igreja e usamos os nossos dons espirituais, seja pregando, seja cantando, seja profetizando, seja falando em línguas, tudo isso é um mover do Espírito Santo. A Bíblia diz que esses são os dons que o Espírito concede à igreja. Quando você está lá no seu trabalho, se você se relaciona bem com as pessoas, ou se você está dirigindo no trânsito, o cidadão te fecha, te buzina sem necessidade, xinga sua mãe, e você reage de forma pacífica, a Bíblia mostra que isso é um fruto do Espírito, chamado paz, paciência, longanimidade. Então lá no dia a dia, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, quando você, como um cristão, passa a se relacionar melhor com as pessoas, porque Jesus Cristo mudou a sua vida, isso é obra do Espírito Santo, isso é fruto do Espírito. Então você vê que aqui na igreja, os dons do Espírito se manifestam, e em todo o ambiente em que nós estamos, como cristãos, o fruto do Espírito se manifesta, ora trazendo alegria, ora trazendo paz, ora longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, misericórdia, mas o fruto do Espírito está ali.
É assim que nós devemos viver, seja na igreja ou fora da igreja, na constante dependência do Senhor. Você percebe que em todo momento o anjo do Senhor está aparecendo a José e dando direcionamentos a ele. Agora na igreja primitiva não é mais um anjo, porque o Espírito de Deus habita em nós e o Espírito de Deus também vai nos conduzindo primeiro através das Escrituras. Mas tem coisa que não está na Bíblia. Vou contar um exemplo para você. Nós temos o jovem Augusto aqui da igreja, que uma vez ele estava lá na faculdade. Já ouviu esse testemunho, irmão Mateus? Ele estava lá na faculdade. E os colegas levaram um bolo lá e estava todo mundo comendo bolo, e a turma insistindo. Ele falou, olha, eu não quero comer esse bolo. Ah, por quê? Por quê? E eles insistindo, mas uma voz dentro do coração dele falou assim, não come esse bolo. Eu pergunto, está na Bíblia? Não está. Não está na Bíblia. Então nem tudo está na Bíblia. Até porque a Bíblia não tem, né, o propósito de responder todas as coisas. Então tem coisas que não está, mas o princípio que é bíblico nos guia na verdade. E o Espírito Santo usa esses princípios muitas vezes para trazer algo ao nosso coração. E naquele momento, o Espírito Santo tocou no coração dele, não come, não come, não come. Eles insistiram, mas ele não comeu. No outro dia, tiveram que cancelar a aula. Por quê? Porque a pessoa que fez o bolo, com muita maldade, colocou ali drogas no bolo. Então, quando todo mundo comeu, depois começou a passar mal, por causa das drogas que estavam ali. Agora, quem contou isso para o Augusto? Ninguém. Foi o direcionamento do Espírito Santo. Foi a sensibilidade à voz de Deus. Ele até conta no testemunho dele, que quando ele ouviu aquela voz no seu coração, ele diz, eu conheço essa voz, né? Essa é a voz do bom pastor. Então você observa, meus amados, que o Espírito Santo ele deseja nos conduzir, mas nós precisamos estar na presença de Deus, na oração, na palavra, no jejum, a fim de que sejamos sensíveis à voz do Senhor. Agora, o que é ser sensível ao Espírito Santo? É estar constantemente na presença dele, é fazer aquilo que Paulo chama de andar no Espírito. Mas eu queria mostrar aqui duas coisas que não são viver na dependência do Espírito Santo. Primeiro, não é impecabilidade. O fato de você estar constantemente na direção do Espírito Santo, vivendo nesse nível, nessa dimensão espiritual, não significa que você não irá pecar. É certo que muitas vezes nós falhamos, até por isso que a Bíblia diz que existe uma guerra do Espírito contra a carne em nós. Mas ainda que você peque, se você estiver sendo dominado pelo Espírito de Deus, logo o Espírito Santo provocará um profundo desejo de arrependimento em seu coração. E isso também é obra do Espírito, é estar direcionado pelo Espírito. Outra coisa, estar submetido ao Espírito Santo não é estar em uma êxtase 24 horas por dia. Não é arrepiar 24 horas por dia. Ou como me contou um irmão uma vez, que ele viu um cidadão que ia para o banheiro falando em línguas, tomava banho falando em línguas, saía do banho falando em línguas, andava dentro de casa o tempo todo falando em línguas. Isso não é estar dominado pelo Espírito Santo. Isso não é viver na dependência do Espírito Santo. Preste atenção, o Espírito Santo não tira o seu cérebro de você, o Espírito Santo não tira a sua razão. A Bíblia diz que enquanto José estava refletindo em deixar Maria, foi aí que o Senhor apareceu a ele em sonho, falando com ele através do anjo do Senhor. Foi enquanto ele refletia, foi enquanto ele pensava. Quando Deus se manifesta, a nossa mente não é roubada. Então viver na dependência do Espírito Santo não é viver como um maluco falando em línguas 24 horas por dia, não é disso que se trata. Mas é submeter a minha mente à mente do Espírito. É submeter a minha vontade à vontade do Espírito de Deus. E você percebe que José, ele era um homem profundamente sensível às realidades espirituais. Nesse curto período de tempo aqui, do capítulo 1 até o capítulo 2 de Mateus, nós vemos 4 vezes o anjo do Senhor aparecendo a este homem em sonho e falando com ele, dando a ele direcionamento e orientação sobre as decisões que ele deveria tomar. E nós colocamos isso,
agora na direção do Espírito Santo, vendo ali na igreja primitiva, o Espírito do Senhor muitas vezes dizendo vai, o Espírito Santo do Senhor às vezes dizendo não vai. Então, meus amados, submeta a sua mente à mente do Espírito, submeta a sua vontade à vontade do Espírito, ore a Deus, busque a Deus, entre na presença de Deus, até que você esteja em uma esfera de sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus, assim como José estava ouvindo a voz de Deus. O diabo vai colocar muitos bolos na sua frente, e você precisa estar sensível para ouvir o Espírito Santo dizendo ao seu coração. Mas tem uma terceira coisa aqui, que nós podemos aprender com José, e eu quero encerrar nesse ponto. Ele era um homem obediente a Deus. Depois daquele sonho, aqui em Mateus 1, versículo 24 diz, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Talvez a gente leia esse texto aqui, parece algo tão simplório. O anjo do Senhor falou para ele e convenceu ele de que ele tinha que receber Maria. Meu irmão, deixa eu tentar te explicar aqui o que está acontecendo. José estava noivo. A noiva dele, do nada, aparece grávida. Qualquer pessoa olharia para José e pensaria nele como uma pessoa que fora traída por Maria. Então você observa o vexame, a vergonha de José, porque além de ser traído por Maria na mentalidade da opinião pública, ele estava assumindo um filho que não era dele. Você já sabe até que nome as pessoas hoje dariam para José. Você já sabe. Então eu estou falando disso, esse é o contexto aqui. A situação era tão feia, que se você acha que eu estou exagerando, olha só o que diz João capítulo 8, versículo 41. Jesus diz para os fariseus, vós fazeis as obras de vosso pai. Jesus estava se referindo a eles como filhos do diabo. E no versículo 41 eles dizem para Jesus, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Ou seja, a opinião pública era que Jesus não era filho de José, mas era filho de um caso que Maria teria tido com outra pessoa, e nesse caso aqui José, na opinião pública, era uma pessoa que foi traída por Maria e ainda estava assumindo um filho que não era dele. Tem que ter muita disposição para obedecer a Deus nesta hora. Tem que ter muita disposição para fazer a vontade de Deus. Você estaria disposto a passar um vexame desse? Você estaria disposto a passar uma vergonha dessa? Então você percebe que muitas vezes obedecer a Deus é algo que custa caro. Obedecer a Deus nem sempre é algo fácil. Obedecer a Deus nem sempre é algo simples. E você vê esse homem obedecendo a Deus não somente aqui. No capítulo 2, versículo 13 diz, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, né? É engraçado que José tem muitas coisas em comum com outro José do Egito. Ambos eram José. Ambos tinham um pai com o mesmo nome que era Jacó. Ambos foram para o Egito e ambos eram sonhadores. E aqui em Mateus 2,13, o anjo do Senhor aparece dizendo, levanta-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito e fica lá, porque Herodes quer matar o menino. E no versículo 14 diz, e levantando-se ele, ou seja, prontidão para obedecer a Deus. Você não vê esse homem questionando a Deus, você não vê esse homem dizendo, Senhor, isso eu faço, mas isso aí já é demais. Não, você vê nesse José uma prontidão para obedecer ao Senhor. E diz a Bíblia, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, correndo riscos, porque havia emboscadas no meio do caminho, havia ladrões no meio do caminho, mas ele foi de noite. E foi para o Egito. Então, meus amados, muitas vezes para obedecer a Deus, nós temos que enfrentar situações complexas, situações difíceis.
Mas se você estiver no caminho da obediência, você pode ter certeza de uma coisa, que Deus dá garantia de um final feliz. Que Deus dá garantia de um final vitorioso na presença de Deus. Você deve se lembrar dos 3 jovens lá na Babilônia. Foi a obediência a Deus que os colocou na fornalha. Foi a obediência a Deus que colocou Daniel na cova dos leões. Foi a obediência a Deus que fez esse José, pai de Jesus, viver a vida inteira com esse estigma da opinião pública, dizendo, tá aí, coitado desse homem, foi traído pela mulher, e agora tem que cuidar desse menino aí que ninguém sabe quem é o pai. Mas José encarou essa vergonha. José encarou esse vitupério para obedecer à vontade de Deus. No capítulo 2, versículo 19 diz, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Estava aqui o anjo como jornalista de Deus, dizendo, Herodes está querendo matar o menino. Herodes agora morreu, volta. O anjo era o jornalista de Deus, dando todas as notícias para José. E ele disse, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque os inimigos do menino já morreram. Diz a Bíblia que ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então, mais uma vez aqui você percebe a sensibilidade de José, esse pai de Jesus, ouvindo a voz de Deus e a sua prontidão em obedecê-lo. Às vezes eu fico ouvindo muita gente dizendo, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas eu pergunto, se você souber qual é a vontade de Deus, você está disposto a obedecê-la? Você está disposto a levar as últimas consequências? Às vezes a vontade de Deus, em obediência nossa, pode nos levar a uma vergonha como a vergonha de José. Pode nos levar à fornalha de fogo, pode nos levar à cova dos leões, mas eu quero encorajar o seu coração e dizer para você que o caminho da obediência a Deus ainda é o melhor. O melhor lugar para se estar, meus amados, é no centro da vontade de Deus. Não tem nada melhor do que você fazer uma coisa tendo a plena consciência de que você está obedecendo uma ordem divina. Que você está obedecendo à palavra do Senhor. Então, esteja disposto. Nós aprendemos aqui 3 características com esse José, pai de Jesus. Primeiro, ele era um homem justo, profundamente compromissado com as coisas de Deus. Segundo, ele era um homem sensível à voz de Deus. Terceiro, ele era um homem obediente à voz do Senhor. Nós, como cristãos, precisamos ter essas qualidades. Foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus era constantemente guiado pelo Espírito Santo. Jesus era constantemente sensível. Diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Depois da tentação, o Espírito leva Jesus para Galileia. Jesus vai pregar na sinagoga no dia de sábado. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você percebe essa sensibilidade. Jesus vivia nesse nível espiritual maravilhoso, nessa atmosfera santa. Mas você vê também um Jesus obediente, dizendo, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses 2, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de José levou ele só à vergonha. A obediência dos 3 jovens judeus levaram ele só para a fornalha. A obediência de Daniel levou ele só para a cova dos leões. A obediência de Jesus levou ele para a morte e morte de cruz. Hoje os criminosos que são julgados com pena de morte morrem num lugar oculto, escondido, ninguém vê. Jesus não, foi morto publicamente. Enfrentou a vergonha da cruz por mim e por você. Diz Paulo que ele foi obediente até a morte, em morte de cruz. Que nós possamos trilhar esse caminho do Senhor e apresentar, e aprender, melhor dizendo, com esse José, pai de Jesus, e muito mais, com o exemplo de Jesus, Senhor de José, e nosso também. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos finalizando por aqui a nossa reflexão bíblica de hoje. E agora eu quero orar com você. E nessa oração nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude. Eu quero ser essa pessoa justa.
baseado na justiça de Cristo, é claro, no que Ele fez por mim. Senhor, me ajude, que eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo, e eu não quero somente ouvir a Tua voz, eu quero obedecê-la. Eu quero obedecê-la. Vamos orar? Amado Deus e maravilhoso Pai, nós acabamos de falar da Tua palavra. Essa palavra não é minha, Senhor, essa palavra é Tua. E por ela ser a palavra eterna de Deus, ela tem poder para transformar a vida de homens e mulheres. Faça-nos agora sentir essa necessidade de mudança, sentir essa necessidade de melhorar na presença do Senhor, sentir essa necessidade de andar em caminho de obediência, de sensibilidade espiritual. Quantas vezes estamos como um leproso sem sensibilidade? Estamos, como disse Mateus, tocamos flauta e não chorastes. Tocamos flautas e vocês não dançaram. Não há mais sensibilidade muitas vezes em nosso coração. Não conseguimos mais ouvir a tua voz. Não conseguimos mais perceber a voz mansa e suave que chamou Elias. Meu Deus, dai-nos sensibilidade ao teu Espírito Santo. Tira o nosso coração dessa frieza, tira o nosso coração dessa dureza, arranca essa pedra, arranca essa casca grossa que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, eu lhe peço que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor nos disser. Queremos ser obedientes, queremos ser como José, levantar e receber aquilo que o Senhor tem para nós, ainda que isso nos traga perigos, ainda que isso nos traga vergonhas, como disse Pedro, melhor é obedecer a Deus, melhor é obedecer a Deus. Nos ajude, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, essa pessoa que agora está entregando a sua vida para Jesus. Você que agora deseja entregar o seu caminho para o Senhor, você que está dizendo, eu quero receber Jesus como meu único Salvador, dobre os seus joelhos, arrependa-se dos seus pecados. Você que volta para Jesus agora também, Senhor, alcance esse homem e essa mulher que volta para Jesus agora, que está aceitando Jesus, que está firmando uma aliança, um propósito, um compromisso com Deus. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã. E venha dar vitória, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, nós oramos nesse instante, nós oramos nesse momento, por aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, fazendo um concerto com Deus, dizendo, Senhor, eu vou melhorar, Senhor, eu vou te buscar mais, Senhor, eu vou ter mais compromisso com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a minha vida com o Senhor. Meu Deus, ajude esse meu irmão e essa minha irmã a tomar essa decisão. Nós oramos também por aqueles que estão doentes, pessoas que agora estão colocando a sua mão na sua doença, nesse local enfermo, nesse tumor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Faça desaparecer esse mal, repreenda essa doença, repreenda essa enfermidade, repreenda, quem sabe, essa obra maligna enviada pelo diabo, espírito de enfermidade. Vai embora desta vida, desta pessoa, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesta hora pedindo por aqueles que estão enlutados, que perderam alguém querido da sua família, estão tão tristes, abatidos, desanimados, que o Senhor venha consolar esses corações para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Estenda as Tuas mãos, Senhor. Dai-nos graça, Senhor, diante de Ti. Dai-nos graça, Senhor, diante da Tua presença e nos ajude, console o Teu povo, console o Teu povo, console. A Tua palavra diz, consolai o meu povo, diz o Senhor, e eu peço a Ti que o Senhor venha consolar essa pessoa triste, abatida, quem sabe deprimida, depressiva, angustiada, se sentindo solitária. O Senhor é o amigo certo nas horas incertas. Dá vitória, Pai, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Nós vamos finalizando por aqui mais uma participação nessa segunda-feira. E se Deus quiser, segunda-feira que vem, voltaremos com mais uma reflexão bíblica.
juntamente com todos vocês. Queremos agradecer aos irmãos que sempre têm nos acompanhado aqui nas segundas-feiras, agradecer os trabalhos técnicos do Mateus Marinho, do Eliezer, do irmão Mauro, do Mateus Freitas, que Deus abençoe a Ana Luísa, que dispôs também para estar aqui adorando a Deus conosco. Deus abençoe a irmã Débora, esposa do irmão Eliezer, que está por aqui também, o nosso irmão Josias. Deus abençoe o jovem João, que acaba de chegar por aqui também. Deus abençoe você que está aí do outro lado. Às 21h30 tem programa Despertar com o evangelista Célio e o diácono Joel. E durante toda essa semana nós teremos transmissões todos os dias à noite, a partir das 19h30. Fiquem todos na paz do Senhor. Desejamos um excelente final de segunda-feira e um excelente restante de semana, de bênçãos e vitórias na presença de Deus para todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.